Salve, salve, criaturas, tudo bem? Aqui quem fala é Kalil Neto, sou CEO da empresa Rewood. Bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje estou com um amigo meu aqui, Frederico Sabella. Muito obrigado, viu, Frederico? Vou chamar você de Fred, né, cara? Aqui a gente chama você de Fred, chama de Fred, né? Muito obrigado aí pelo seu tempo, viu, cara? Kalil, muito bom. Saiba que muitas das histórias a gente traçou juntos aqui, a gente teve várias experiências junto com várias obras, mas eu vou deixar aqui o Fred falar um pouquinho da sua história. Fred, me conta mais sobre você. A minha história na arquitetura, já acho que desde criança, né? Eu queria ser arquiteto, eu já tinha esse desejo, né? Eu desenhava, eu procurava revistas, tinha uma planta lá da família que ia fazer uma reforma, eu ficava olhando a representação. Mas você tem pais que são arquitetos, alguma coisa assim? Não, eu não tenho referência nenhuma. Nada. Ninguém. Entendi. Então, acho que foi assim, acho que vem da alma mesmo. Natural mesmo. Natural. E aí eu lembro de pequeno, todo mundo perguntava, né, o que você vai ser quando crescer? Aquela pergunta básica. Né? Eu falava, eu vou ser arquiteto. Aí alguns diziam, nossa, vai passar fome. Aí eu até bloqueei um pouco isso, né, na adolescência, desisti, mas eu sempre gostei de desenhar também, ficava desenhando, gostava de desenhar, qualquer coisa assim. Sim. Desenhava a planta de casa, né, e aí na hora da faculdade, teste vocacional, já dava 80%, 90%. Já dava ali, já acertava ali no talo. Né? E eu sempre tive uma relação com o interior, né? Família de Bragança, então sempre vivi nessa... Você é nascido em Bragança? Eu não nasci em Bragança, mas eu tenho esse meio a meio aí, né? Ia todo final de semana, férias. Entendi. Né? Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. E... Então eu tinha meio esse ímpeto de querer sair de São Paulo também, né? Ia sair, estudar fora, né? E acabei prestando, quando entrei na faculdade, eu entrei na Unesp também. Que legal, cara. Ei, Bauru, você conhece o resto. Eu sou unespiano também. Você é unespiano? Sou engenheiro industrial madeireiro pela Unesp de Itapeva. Então, aí eu fiquei tentado de ir pra lá também, né? E quando eu fiz a prova, eu conheci o pessoal do 5º ano lá. E o pessoal falou, a faculdade é o máximo, você vai adorar, mas você não vai trabalhar. Você não tem onde trabalhar aqui, tem um escritório de arquitetura só que é concorrido, enfim. E isso pegou um pouco na minha decisão, sabe? Eu queria logo começar a trabalhar, assim. Eu queria curtir a faculdade e tudo, mas queria trabalhar. Então eu acabei entrando no Mackenzie também, fiz o Mackenzie. Você escolheu um Mac em vez da Unesp? Escolhi o Mac em vez da Unesp. Acabei não indo para o interior. Verdade, cara. E você passou na Unesp em arquitetura e foi fazer Mac. Mackenzie, Que legal, cara, que legal. Mas daí eu já queria trabalhar, então no 2º ano eu já comecei a trabalhar. Então alinhei as duas, né? Precisava também, né? Queria estar nesse ambiente de escritório, né? E aí, claro, eu tive muitas experiências, né? Trabalhei assim em diversos escritórios. Comecei fazendo maquete física. Sim. Fiz até o primeiro trabalho foi no Sidônio Porto. Poxa, que legal. Sidônio é aqui do lado, você sabia? Eu já conheci ele, bem legal. Trabalhei um ano lá e a primeira maquetinha eu fiz da casa dele, que é a Casa Iporanga, que é de madeira. Sim, conheço. É uma casa que ele pega bastante como referência. É maravilhosa. Cara, mas bem legal, Tinha aquela coisa do telhado. Então você participou daquele projeto? Eu fiz a maquete, né? Não, mas participei. Participou, mas participei, entendi toda aquela... Isso vai ficando na memória, né? Depois você já vai nascendo ali com a madeira ali. A história do telhado, ele tinha um desenho de telhado muito bonito, a casa. Soltava uma viga, tinha uma viga que fazia a base dos caixilhos, depois soltava o telhado para cima, e aqueles, né, saem umas pérgolas para fora, assim, uma casa bonita, leve, né? Sim. E lá também, acho que eu tive contato com uma primeira escala maior de projeto, tinha algumas indústrias que ele fazia, fábrica, e aí você olhava aquelas plantas enormes, a representação, sempre gostei muito da representação gráfica da arquitetura também, né? E aí entrei no Dr. Jorge Wilhelm, fui trabalhar com urbanismo, fiquei mais 3 anos no Dr. Jorge, de estagiário, depois fiquei como arquiteto. Fiz 2 trabalhos muito legais, que era de urbanização lá em Bragança, por sinal, de 2 fazendas que viraram um loteamento, então o desenho de criação inicial ali, fui eu que fiz, né? E hoje eu vejo aquilo implantado lá, né? Fantástico. Então isso é muito legal. Aí trabalhei depois com Afonso Rizzi também, que é um arquiteto muito bom, tem uma proximidade
porque ele é de Bragança também, então eu tenho uma... No final você ficou lá em Bragança. No final eu tô um pouco lá, né? Assim, Sim. eu tenho um pé lá ainda, a família toda tá lá, eu tô sempre lá, né? Aham. E aí trabalhei bastante com o Afonso, aí teve um trabalho de restauro, comecei a acompanhar a obra com ele. E aí eu já estava para me formar, e também tinha esse ímpeto de querer ter meu escritório desde cedo. Então já quando eu me formei, eu já montei o escritório com a turma, né? Enfim, cada um faz um coletivo ali. Então, logo que eu me formei, eu trabalhava de manhã no Dr. Jorge, à tarde com o Afonso e de noite eu ia para o escritório. Isso que é amor pelo negócio. Que é amor pelo trabalho. Ah. E, claro, aí nossa condição é difícil, porque o arquiteto, como que ele apresenta o trabalho dele? Tendo o trabalho, né? Sim. Então, você é muito novo, assim, você não tem muito como justificar os trabalhos. Então, era difícil conseguir trabalho, né? Fazer trabalho, desenvolver. Aí fiquei uns 2, 3 anos, esse início aí, tentando escritório. Aí entrei na Bernardo Jacobsen, isso em 2007. Entrei para fazer um trabalho de madeira laminada lá, que foi uma casa em Búzios. Você tem bem a madeira no teu veio, né, cara? A madeira veio te acompanhando muito, desde o começo, né, cara? A madeira apareceu muito. Que legal. Aí a madeira, acho que tem uma coisa assim, uma brasilidade, né? Sim. É interessante ver, mesmo as construções antigas, né? Você tem muita situação com madeira, né? Sim. E como é que foi esse trabalho da Jacobsen, cara? Esse trabalho, eu fiquei 1 ano e meio fazendo esse projeto executivo. E era uma novidade, porque era madeira laminada colada. Sim. Era um professor Zux, né? Zux, sim, um abraço pro professor Zux aí. Ele que era do Sul, né? Sim, ele ainda é do Sul. Ele ainda é do Sul. Eu não conheci ele, mas a gente se comunicava, enfim. E foi um trabalho, além de trabalhar com a madeira, entender o procedimento, como era feita a madeira, porque era todo de madeira, não tinha laje, nada. Tinha os barrotes, aí vinha com as placas cimentícias em cima, um deck em cima, tudo madeirado, né? No banheiro tinha um barroteamento duplo para poder fazer a parte das águas, onde você tinha o segundo pavimento, né? Não, e aquela obra é, assim, uma referência para muitos arquitetos, até... Muita gente ainda aluga aquela obra, né? Aquela residência, ela virou um hotel, né? Viu? Então eu não sei, eu vi um show do Dub Dogs, que eu gosto, eu já fui DJ também, um show de Dub Dogs lá nessa casa, é fantástico. É fantástico. Não, ela é linda, ela tem uma implantação maravilhosa. Não, é muito bonita. Ela é bem espalhada, né? Sim. E aí esse foi um trabalho legal, que além de mexer com a madeira, como eu fiquei muito tempo fazendo esse projeto, teve muitas soluções técnicas dentro do trabalho, né? Eu peguei esse projeto de anteprojeto para executivo. Então teve muita parte técnica, como descia as águas, né? Era um pouco mais engessado, né? Galeria técnica, ar-condicionado. Que ano que a gente tá falando disso, Isso Fred? em 2007. 2007 para 2008. 2007. E era uma novidade a madeira, né? Ela vencia, acho que o vão maior que a gente tinha lá era 6 metros. A viga estava com 40, se não me engano, mais bojudinha. Aí o barroteamento tinha um outro alicerce de viga, era colado em cima, enfim, era toda colada. Sim. Tinha uma parte com parafuso, mas a maior parte era colada mesmo. Hein? E aí foi um trabalho muito legal. Depois eu peguei um outro trabalho de madeira também, lá no escritório. E daí eu já estava querendo entrar um pouco para a criação, comecei a me movimentar e entrei na criação da Bernardo Jacobsen, na época. Que era BJA ainda. Era BJA. Você participou também da casa do Luciano? Do Luciano eu vi, mas eu não participei. Eu tava nessa casa. Ah, entendi. Eu tava exclusivo nessa casa. Entendi. Eu tinha sido contratado para ficar só nessa casa, né? Depois eu fiquei mais 1 ano e meio lá fazendo um projeto de criação, que aprendi muito também ali. Tinha uma quantidade muito grande de trabalho, assim, de fazer 3, 4 projetos na semana, assim. Nossa. E era muito rápido e tinha aquela dinâmica com eles, né? Sei. E aquela coisa criativa, não, agora muda. Então, assim, uma mentalidade bem flexível para trabalhar, sabe? E foi legal. Aí, em 2010, apareceu um projetinho do amigo, tinha uma reforminha da família. Mas isso sempre mantendo o escritório? Não, nesse período que eu fiquei lá, eu parei. Entendi. Fazia uns trabalhinhos em casa, assim, entendi, né? Fazia alguma coisa. Aí apareceu algumas coisas para eu fazer, eu falei, acho que eu vou tentar de novo. Aí, em 2010, eu me lancei de novo para ter escritório. Sempre sozinho, né? Tinha escritório, né?
Era um computador e eu. Era um assim. cara com CNPJ. Era um cara com nem tinha ainda o CNPJ, meu. Ia bem uma raça aí. Aí fiquei mais 6 anos trabalhando, né? Fiz um projeto com madeira também, não laminada, mas madeira, uma casa em Gonçalves, que eu fiz em 2013, que depois ela foi sair na revista em 2018, saiu na capa da Arquitetura e Construção. Que assim, legal, cara. Como é que chama? É Casa da Montanha. Casa da Montanha. Que eu sempre ponho as referências aqui pro pessoal. A Casa da Montanha. Foi assim, uma casa muito legal. Era um amigo, assim, foi uma coincidência. A gente foi ver o terreno. O cara comprou uma montanha mesmo. A gente escalou a montanha, subiu lá um topo, né? E eu até fui meio cauteloso com ele. Eu falei, pô, ali, porque a gente conseguiu subir de carro até a metade, onde já tinha um platô, já tinha uma vista. Lá Gonçalves é maravilhoso, né? Sim. E eu falei, daí a gente subiu a pé lá em cima, escalando, foi subindo, assim, chegou, ia chover, foi meio rápido, assim, olhei, vi que tinha um platô, tava cheio de mato, né, falei, não, aqui dá pra montar alguma coisa, mas eu falei pra ele, aqui não é muito simples, né, subir uma estrada aqui, né, a estrada é um absurdo, né? Ele falou assim, se o homem chegou na Lua, a gente chega aqui. Que legal, hein? Legal isso aí. Legal isso aí. Isso que é bom ter um cliente assim, hein? Que é bom, hein, cara? Aí te dá a liberdade do que for, né, cara? Legal. Depois eu fui saber, que foi muito legal, a Adriana, a esposa dele, ela, quando saiu essa matéria, ela foi entrevistada, né? E daí ela falou assim, olha, eu só fiz essa casa porque eu não tinha a mínima noção do trabalho que dava. Porque ela que gerenciou, né? O Chico lá ficou na boa. Mas fizeram a casa exatamente como foi projetado e foi muito bonito, né? E aí essa casa ficou pronta em 2015, eu tava um pouco... 2015 eu tava um pouco desgastado já do escritório, e aí eu me aproximei de novo da Jacobsen, eu voltei para lá como coordenador. Então eu fiz um processo legal ali no escritório, né? Porque eu acho que foi um escritório que acabou dando uma bagagem boa, né? Seja fazer executivo, fazer criação e depois entrar no projeto, na parte de coordenação, que aí eu já estava lidando com equipe, com cliente, fornecedor, construtora, né? Obra, né? Uma logística, e foi muito legal, né? Conheci muita gente, né? Aprendi muito ali, né? Mas o ímpeto de ter o escritório batia na porta, né? Então, em 2018, 2017, eu voltei falei, não, vamos tentar de novo. Aí fiz as fotos, daí eu falei, vou resgatar essa casa, que essa casa aí, pelo menos, ela pode ter alguma repercussão. Daí fotografei essa casa e saiu na última edição da Arquitetura e Construção, 30 anos da revista. Saiu na capa, pô, eu fiquei feliz demais, né? E foi em agosto de 2018 que saiu. E nessa época eu ainda... Olha, as coisas vão acontecendo, né? Muito legal. Um amigo meu me convidou para ir lá falar com o pessoal do Projeto Tamar em Fernando de Noronha, que eles queriam fazer uma sala multimídia lá para projeção de imagens do fundo do mar, enfim. E aí eu fui lá, foi legal, foi bem nessa época, assim. Eu cheguei lá e vi lá os bangalôs, né? Assim, bangalô não, os containers, porque lá é bem rústico, né? Lá é difícil, cara. Lá é difícil. Lá é difícil, eu já fiz um hotel, lá é difícil, cara. E rústico, né? Então você tem container, e eu olhei o projeto Tamar lá e falei, nossa, container, né? Eu falei, não, gente, vamos fazer um negócio de madeira. E aí eu fiz um projeto lindo, de madeira laminada, que eram uns pórticos, porque eu falei, vai ter que vir pronto. Não dá para fazer nem cimento lá. Sim, né? sim. Tem que vir pronto. Aí a gente fez o projeto, mas não foi para lugar nenhum, mas é um projeto bem bonito, né? Acho que eu até orcei com você. Pode ter sido. Orcei, sim. Falei, esse eu não fui eu que fiz. Eu acho que eu orcei, mas não foi feito. Entendi. Até achei bem viável para fazer. E aí fui tocando escritório, né? E também com essa visão, assim, acho que o arquiteto tem uma sina de ser autônomo, e o autônomo é bom e ruim ao mesmo tempo, porque você fica num lugar meio que você pode ficar estacionado, num tamanho, você virar um escritório já é uma... É complicado. É uma outra situação. É complicado, né? É complicado. E daí a pandemia, de uma certa maneira, 2021, entrou muito trabalho. Sim. Então eu consegui estruturar o que era um computador, né? Aquela coisa da gente trabalhar e fazer acontecer,
E aí virou um escritório. Então consegui estruturar um espaço físico legal, equipe, né? Enfim, parte financeira, jurídica, tem tudo, né? Sim. Então hoje eu até brinco, eu falo que fazer arquitetura tá fácil, o difícil é a gestão de tudo, né? Eu falo pra você isso, cara, vou falar pra você, meu. Lembra que pra você ser um arquiteto com nome, com escritório, você não precisa ser somente um arquiteto, você precisa ser um gestor e um empresário. gestor, né? Primeiro o cara é gestor e empresário e depois ele é arquiteto. Na verdade ele tem que ser arquiteto pra depois ele virar um gestor, mas depois ele vira só o gestor e empresário, né? Eu acho que é uma coisa e são coisas completamente diferentes. Entendo que arquitetar é também cuidar de pessoas e arquitetar como vai gerenciar tudo aquilo, mas, cara, eu vou falar pra você, que pra mim, acho que a grande dificuldade pra mim na Reúde é essa, né? Porque você tem que passar culturas, tem que passar a forma de trabalhar, o processo, e a gente tá sempre se inovando. Entenda que todos os pedidos são de pedidos diferentes, então processos diferentes, então a comunicação tem que ser muito padrão, o que até onde você pode ir, é difícil você falar porque cada projeto é uma coisa diferente, então você não tem um produto único, você tem somente padronizações eventuais de tamanho de peças, até para fabricação é mais difícil, logística é mais difícil, então eu sei o que você está falando, cara. E assim, aprender a fazer a gestão sozinho, porque a gente tem formação de arquitetura, sim, não de sim, administrador, sim, economia, nada, sim. Então é muito na raça, e enfim, tá estruturado, tá indo bem. É um pouco, acho que é a intuição, vai sentindo e, não, acho que vamos por aqui. Vai ajustando, né? Vai ajustando, E aprende muito, né? Sim. Então eu brinco que a arquitetura não é fácil, é um procedimento longo, extremamente difícil, né? Seja a criação, depois todo o processo, né? Desenvolver um projeto, chegar num executivo, né? É uma batalha ali, sim, né? É um bom tempo. Às vezes a gente fica quase 2 anos, tem situação que a gente fica 2 anos com um projeto. E é isso aí, como você disse, é um artefato, né? Você fazer uma casa, que é o que a gente mais faz, né? E ainda mais com uma dinâmica da família, né? Uhum. E com um design ali, né? Variado, não é uma reprodução. Você acaba fazendo uma casa igual a outra, sim, né? Sim. Então é um artefato, você está fazendo um produto que você está testando em loco. Está vendo na hora, e essa logística com os fornecedores é muito importante também, porque, claro, você vai lá fazer um caixilho, tem lá uma estruturação, mas você fala, mas e se a gente tirar essa barra aqui? E se der pra fazer um pouquinho, dá pra fazer desse jeito. Tirar o parafuso da escada. Exatamente. Se tirar esse parafuso da escada não fica melhor. Pô, parafuso não. Não mexe nos parafusos, cara. Deixa os parafusos lá, por favor, gente. Deixa os parafusos lá e deixa a vista. De preferência, se for da Reúde, você deixa a vista, cara. Eu acho que é interessante e realmente realça a qualidade do produto, cara. Cara, que legal, bicho. E pra você chegar em tudo e vi, cara, que tua história é fantástica, né? Que você teve várias indas e vindas, você conseguiu aí vários cargos diferentes em várias situações diferentes, né? Principalmente hoje, acho que na verdade na minha cabeça tem várias perguntas, mas hoje, vocês são focados 100% em residencial ou vocês atuam também nos outros... Não, a gente atua. Nos outros ramos também. Mas é o que mais aparece é residencial, né? Uhum. Mas a gente atua, tá fazendo geral aí. Que legal, cara. E em termos de referência, Fred? Escala. Referência? Cara, você teve uma passagem desde Sidônio Porto até Jacobsen, né? Então, assim, Eu tive muita referência. Eu acho que, assim, eu tenho um pouco esse vício, assim. Eu gosto de ver arquitetura, né? Então, você pega e fica lá olhando e imaginando o detalhe de cada um, né? Vendo, seja em revista, seja em loco, nas casas, né? Mas, assim, eu acho que a referência é buscar um pouco essa brasilidade, né? Trazer, assim, não ser eu acho que a arquitetura brasileira, a gente consegue, eu não sei, ela tem um charme, ela não é uma coisa ela é diferente. Fria, né? É uma arquitetura fria. Eu acho que até uma referência que eu tive até da infância, assim, como eu vivi em São Paulo e ia para Bragança, no interior, eu frequentei umas casas, assim, que a gente tinha um chalezinho, né, via para uma chácara lá, e eu lembro de reparar muito nos materiais, assim. E depois na casa da minha avó, que a gente frequentava, que é uma casa colonial no meio da mata, assim, e depois também um sítio que a gente tinha, todo de tijolinho, que não tinha luz, enfim. Eu acho que essas referências me trouxeram vamos dizer, uma referência
emotiva, e que eu busco nos projetos hoje. Eu acho que, claro, a gente tem uma racionalidade de fazer a casa, pensar na estrutura, né? Mas trazer essa materialidade e buscar eu acho que essa aproximação das pessoas com a casa, ela não ser como que eu poderia dizer assim? Ela não é um objeto apartado de você, ela tem que ter um aconchego, ela tem que ser o lar, né? Sim. Então eu acho que isso são algumas referências, e de arquitetura a gente acaba tendo um monte, né? Eu acho que tudo o que é bom, a gente fica com o olhar treinado, assim, você já olha e fala, isso aqui não tá bom, isso aqui tá misturado, isso aqui o cara misturou muito. Aí, quando você vê uma coisa pura, assim, um desenho limpo, aí a gente gosta, né? Eu acabo tendo esse discernimento, né, de ver. Sabe que uma coisa que uma palavra muito importante que você falou, que é emoção. Como meu pai é engenheiro, né, e minha mãe, ela é artista. Ela é professora de inglês, mas ela pinta, ela sempre me levou muito em museu, ela sempre me deu esse lado mais artístico, né? E quando eu comecei a trabalhar na Rewood, depois de um tempo, e comecei a frequentar as obras que a gente fazia, até mesmo conhecer as pessoas e conhecer os arquitetos, a emoção é uma coisa muito importante, você sente, eu vejo isso nas casas. Eu acho muito importante a arquitetura e considero muito importante a arquitetura porque eu senti essa virada de chave, sabe? Você consegue enxergar e sentir, na verdade, quando você entra numa casa onde realmente tem aquela emoção e o arquiteto conseguiu transparecer a arquitetura e a sua emoção, que é como se fosse ver uma TV a cores e uma TV branco e preto, sabe? Para mim isso é muito importante, que, cara, você pode gastar o mesmo dinheiro para fazer duas casas iguais, sabe? Só que eventualmente não, quando você tem uma boa arquitetura, você consegue transcender essa emoção, cara, e para mim é muito bonito isso. E eu acho que esse é o grande valor que eu vejo e o que, na verdade, me satisfaz muito de participar desses projetos que trazem essa emoção. O nosso produto, ele traz um valor estético muito grande, né? E é muito legal ver a história da casa e essa emoção sendo escrita através do nosso material, sabe? Isso para mim sempre foi o que mais me moveu, né? Quando você pergunta assim, o que você gosta de fazer mais? Residência, corporativo, comercial? Cara, não é o lugar, mas é como o arquiteto lê e utiliza o meu material, que é o que me fascina, na verdade. Às vezes a gente como engenheiro, a gente só enxerga como fica em pé, né? Mas eu aprendi muito com vários arquitetos, né? Que a visão é muito importante para transcender e ver, na verdade, essa emoção. Eu acho isso muito legal e vejo muito do seu trabalho nisso, sabe? Até as casas que nós fizemos juntos, principalmente aquela colmeia lá que fizemos na Fazenda Boa Vista, cara, a hora que você entra dentro, te passa um aconchego, te passa um negócio diferente, cara, é assim, é fantástico, cara. Fred, parabéns pelos trabalhos, cara, acho que é muito, muito legal, e é muito legal ver, e eu nunca tinha ouvido, na verdade, sua história, né, então é muito legal conhecer você mais e conhecer de onde você veio, e esse contato desse, você teve desde a madeira, né, de madeira serrada até a madeira laminada colada em 2007, né, e dentro do que é, na verdade, concepcionar com madeira, eu acho que a pergunta que eu tenho para você, assim, como você concepciona com madeira e quais são as limitações que você teve, a grande diferença entre trabalhar com madeira serrada e madeira laminada colada, quando se concepciona com madeira? Eu acho que a madeira, ela é muito interessante, pelo material, né? A madeira é muito bonita e ela traz o aconchego. A ideia da madeira laminada, além dela ser sustentável, né? Eu acho interessante, que a própria estrutura já vira um acabamento, você pode tirar partido disso, né? E o ato de projetar ela e levar ela como uma obra montada, né? Você ter o controle do que está sendo feito e ter esse planejamento de obra. A gente fez uma em Minas, que a casa foi montada em 15 dias. A base dela inteira era uma estruturação em madeira, então assim, 15 dias foi montada a casa. E exatamente como está projetado. Então isso eu acho que é uma dinâmica que eu acho muito interessante em trabalhar com a madeira.
E ela já dá o acabamento. Às vezes você não precisa pôr muita coisa na casa, não. Você já deixar a madeira aparecendo, ela é linda. Tanto que essa casa é muito simples, é um piso cimentado e é madeira. E placa cimentícia em cima, parede branca, tem uma parede no fundo só, e o resto é tudo vidro, que é uma vista, né? E então eu acho que a madeira, eu acho que essa possibilidade de trabalhar com ela, seja tecnicamente como esteticamente, né, tirar partido dela como acabamento, eu acho muito bom. Limitações eu não sei se eu vejo muito, porque a gente acaba arrumando uma maneira, eu acho que o problema é o vão, né? A maneira que tem que dar é a gente, né? A gente faz aquela viguinha metálica em cima, né? Mas a gente consegue viabilizar. Então eu acho que o limitador seria o vão, porque acaba ficando com uma viga muito alta, né? Sim. Então, conseguir trabalhar com ela, deixando ela esbelta, né, num tamanho bonito, né? A casa colmeia que a gente fez, ela tem uma situação, ela tem um telhado muito grande, né? Aquele pano da colmeia é muito grande, então ela ela toma bem aquele espaço, né? E a própria madeira tá ali, né? Não precisa de mais muita coisa, né? A casa da Taubilha que a gente fez também. Sim. Ali eu acho que tem bastante emoção no sentido de materiais. Sim. Porque você tem uma base de pedra, uma viga metálica bem horizontal, fazendo a casa baixa, e depois vem o telhado, que é a sua tesoura de madeira, e a própria telha é uma taubilha, né, que é uma madeira, né. A casa ficou muito bonita. Aquela casa ficou linda. Ficou muito bonita. E ali, trabalhando os materiais, né, tem muito material ali, né, tem viga metálica, tem pedra, tem granito no piso, forro de madeira, muito material quando você pensa, mas ali a combinação ficou interessante, né? Sim. Mas eu acho que a madeira laminada veio para ganhar o mercado. Sabe que, principalmente nessa casa que você acabou de falar, de Taubilha, né? Eu vejo que o domínio do material é muito importante, né? Saber aonde utilizar o concreto, aonde utilizar o aço, aonde utilizar a madeira, e você vê que você consegue, assim, entender o equilíbrio entre os materiais e realmente utilizar elas da melhor forma. Como é que você instrui, na verdade, isso? Eu acho que é um pouco da sensibilidade e intuição mesmo, né? Eu não sei, eu tenho um processo meio maluco de fazer o projeto, assim. Hoje é mental. É isso que eu quero, então me fale, como é que você faz esse processo de concepção? Hoje é mental o trabalho. Eu vou no terreno, converso com o cliente, enfim, e aquilo já começa a meio dominar minha mente. vai entrando e vai dormir, tá pensando, e aí o processo vai indo e chega uma hora que você começa até a falar, não, vou modular essa casa em 2, porque eu já sei, o tamanho do terreno é esse, dá para fazer isso, e aí o processo todo é mental. E aí, claro, depois eu pego um papel e passo para ver se o que eu tô à mão mesmo. Tudo à mão, não faço tudo à mão. Pego um milimétrico lá e faço um milimétrico, faço umas perspectivas e passo para a equipe. Você vai ficando tão treinado que hoje em dia o primeiro croquis é o que tá ficando. Lógico, depois tem um procedimento com o cliente. Sim. Mas o que já sai é o primeiro croquis. Antes eu desenhava muito, testava muito, ficava desenhando, não, aqui não tá bom. Hoje o processo, até pela dinâmica da vida, né? Então a gente tem a vida mais corrida. Então, para mim, na verdade, é até um prazer. Eu quero relaxar. Você tá pensando, preciso resolver aquilo. Eu falo, não, deixa eu pensar nessa casa. Não, vou pensar como vai ser. E aí, isso vai indo dessa forma. Entendi. Então, acaba sendo um processo dinâmico. E é engraçado, sai meio de uma vez, assim. Que legal, cara, que legal ver isso. E assim, se não tiver muita interferência no meio do caminho, é o que... Eu tenho a sensação que a primeira é a melhor. Sabe que na Casa Colmeia, cara, foi Quando eu peguei aquela primeira casa pra fazer, a gente já tinha feito vários projetos, até a gente fez um do Jacobson agora recente em Angra dos Reis, que tinha uma metragem quadrada um pouco maior, mas remete à mesma estrutura, né, da colmeia em si, né, do grid. E, cara, não é uma estrutura que você fala assim, simples de montar, é uma estrutura que remete muito, tem que ter muito detalhamento, e foi uma obra que fluiu muito bem.
sabe? Sabe, acho que é muito um detalhamento, conhecimento, tanto das duas equipes, para você ter, até mesmo da construtora, até mandar um abraço pro Puccini, né, da Z, que eu acho que foi bem legal o desenvolvimento daquele projeto e ficou magnífico mesmo. E falando já nisso até mesmo, Fred, que você teve a oportunidade de trabalhar com madeira laminada colada em 2007 e agora trabalhando em 2024, o que você vê em termos de tecnologia, de diferença em tecnologia, seja pelos acabamentos, seja pela cobertura, seja até mesmo do material e a entrega disso? Olha, o que teve de diferença dessa casa de 2007 para cá era mais esses inserts que a gente pode ter a possibilidade dos inserts. Ali era colado mesmo. Para fazer o barroteamento, você tinha a viga principal e você tinha uma viga colada, uma viga menor, e o barroteamento vinha, era uma montagem. Hoje você tem um sistema mais de inserts, você consegue camuflar ali essas engrenagens. Sim. Né? A estruturação me pareceu a mesma, assim, ali já tinha alvitra, né, já tinha cobertura plana ali, que a gente já estava acostumado, ali foi SB, mas a placa cimentícia, né, para fazer o fechamento dos barrotes, né, eu acho que evoluiu essa questão dos vãos, dessa questão da gente poder fazer essa viga por cima, né? Esse segredinho aí que a gente acaba tendo. Essa viga invertida. Da gente conseguir os vãos, apesar da gente não ter... A gente fez, né? Na colmeia tem uma viga maior em cima, porque acho que é vão de 8, acho que 12, não sei. Mas assim, acho que a familiaridade acabou ficando tão natural trabalhar com a madeira que... Assim, eu trabalho nas três frentes, concreto, metálica, eu gosto muito da metálica também, e madeira, né? Mas a madeira tem essa coisa do aconchego, né? Sim. Eu acho que isso aí, se você usar metálica, você tem que usar madeira em outro lugar, num painel para trazer, ou no forro para trazer o aconchego, né? A estrutura de madeira, ela já vem pronta, né? Eu acho que do que você falou, que são os insets metálicos, para você ver, por exemplo, 2007 você falou, eu entrei na Unesp em 2004, 5, 6, 7, 8, 9, saí em 2009, 10, 11, 2011 terminei meu mestrado, 12, 13, 14, 2014 terminei meu doutorado, e meu doutorado foi em parafuso autoborcante, e foi trazer, na verdade, a normativa de uso dos parafusos autobrocantes para o Brasil, que não existia. Esse negócio que você falou realmente dos inserts metálicos, entenda que hoje a gente tem uma tecnologia em termos de parafuso que diminui tempo de obra, diminui rasgo, diminui corte. Foi assim, é uma coisa bem diferenciada. Até mesmo quando eu falei pra você, cara, não esconda os parafusos, exatamente por isso, porque, cara, você não sabe o tanto de tecnologia que tem naquele negócio lá, que realmente diminui o tempo e te dá uma... Vou falar deformidade, mas te dá uma certeza muito maior da deformação e seu comportamento ao longo do tempo, sabe? Eu acho que esse foi um dos pontos bem importantes dentro de 2007 para 2024, que a gente teve essa tecnologia infiltrada, e para que a gente possa até mesmo crescer em multipavimentos, que é um outro ponto que cada vez mais tem batido na porta, né? Que novos prédios em madeira, né? É o que nos trava, entre aspas, porque entenda que não é simplesmente pegar um avião que cabe 1.000 pessoas, escalonar ele, agora vou pôr 10.000 pessoas, o tamanho da asa, se escalonar não funciona, não sobe, né? Então assim, é uma coisa na verdade que ainda se tem vários desafios de se trabalhar com a madeira em termos de tecnologia para que possa realmente chegar mais alto, mas em termos residenciais eu acho que assim, foi um grande diferencial para a madeira e para a industrialização da madeira laminada colada em si só, sabe? Cresceu muito o uso, né, da madeira laminada colada. Ainda bem, né, Fred? Ainda bem, né, Fred? Você, ainda bem pra gente, né? Mas eu acredito que, na verdade, foi... Não somente cresceu, mas também as pessoas começaram a entender mais e confiar mais, né? Antigamente, muitas pessoas falavam, mas fica em pé, mas pega cupim, né? Hoje a gente tem grandes cases aí que dá para visitar, dá para fazer. Hoje a gente tem 2 lojas na Oscar Freire que a gente terminou agora recentemente. Então a gente realmente tem lugares que as pessoas podem ver, tocar, olhar, né, e entender que o material realmente foi desenhado e foi feito para a eternidade, assim como o aço e o concreto, né? Mas um ponto muito importante que tem, na verdade, crescido esse material é a sustentabilidade, que é uma palavra que também você trouxe a pena, né? Agora, perguntar para você, o quanto você leva isso, o que é para você sustentabilidade, quanto você leva isso em consideração, e quanto os seus clientes levam isso em consideração quando você realiza, na verdade, uma casa em madeira?
Eu acho que a arquitetura boa, ela já tem que vir inerente nela a sustentabilidade, né? Então eu não consigo meio discernir, assim, você tem um beiral, né? Um beiral grande, porque vai proteger a sua casa a gente tá num país tropical, né? Sim. Da chuva, do sol, um bom posicionamento da casa em relação à insolação da casa, a própria implantação no terreno, respeitando o terreno, movimentando o mínimo, né? Essa coerência estrutural, tentar levar a obra mais montada do que fazer em loco, né? A madeira traz isso que eu gosto, né? A gente começa a ter um conceito de obra seca, e é uma coisa que eu tenho incorporado cada vez mais, né? Quase de falar, nossa, mais planejamento e menos tempo de obra. Sim, com certeza. E a madeira laminada traz isso, né? Tem que trazer, cara, senão não dá certo. Você faz o projeto, vê ela e fala, eu sei que vai ficar assim. Vai ficar exatamente assim. Você não vai ter problema em relação a isso. Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas justificando muitos equipamentos dentro da arquitetura, né? Não, vamos botar isso e aquilo. E eu falo, não, a arquitetura ela tem que ter essas soluções, né? É um lugar quente, solta o telhado, faz o vento passar por ali, faz uma ventilação cruzada, joga esse beiral, faz uma varanda, é pôr do sol, faz uma varanda longa, trabalha com o paisagismo junto, faz uma vegetação na ponta. Então, eu fico muito atento nisso, no ato de projetar. Eu acho que a arquitetura ela tem que já trazer esse conceito de sustentabilidade. Perfeito. Não adianta você fazer uma caixa de vidro lá e pôr um ar-condicionado dourado. Eu concordo. Você não está fazendo uma casa confortável, entendeu? A Taubilha, por exemplo, eu tive lá algumas vezes em obra, que aquele calor absurdo que estava lá na sala, ela é fresca. Ela é fresca. Não sei, a ventilação, acho que o telhado mais alto. Eu até brinquei com o cliente e falei, olha, o senhor percebeu como a casa do senhor é fresca? Ele falou, e um calor, devia estar uns 40 graus aquele dia, o pessoal morrendo. E acho que é isso. Então, a própria conceito de projetar arquitetura tem que trazer a sustentabilidade. Exatamente. Eu acho que sim. E o quanto, na verdade, o seu cliente leva em questão quando você fala, a madeira, estou trazendo a madeira não somente pelo valor estético, estrutural, mas também pelo valor sustentável dela? Tem, a própria Colmeia foi nesse sentido. É mesmo? Ele que trouxe, ele falou, quero usar madeira laminada. Me conta mais sobre isso, cara, que isso eu não sabia. Ele tinha, acho que uma parceria. Ele chegou e falou, você quer um projeto de madeira? Ele falou, quero trabalhar com a madeira laminada. Eu falei, nossa, pô, que legal, né? Que legal, hein, cara? Que legal. O que esse cara faz da né? vida? O que esse cara faz da vida? Só pra ver se tem uma relação ali. Ele acho que ele trabalhou ele fez ele fez um conluio lá, sei lá. Ele participou daquele McDonald's que fez. Legal, sim. Na Paulista. Na Paulista, né? E acho que ele tava ali junto das empresas e tava sabendo disso aí e quis fazer. Então ele trouxe como premissa. Que legal. E o terreno dele foi bem difícil, porque na verdade o terreno dele, a vista é bonita, mas a face é sul. Sim, eu sei. Então a gente fez uma casa com muita frontalidade para essa face, só que ela tem uns pátios internos. Acho que você reparou lá, né? Você entra ali, tem a garagem, depois você tem um pátio que é um jardim, e entra essa luz, permite esse sol dentro da casa, tem um pé direito duplo onde tem a escada, com a clarabóia para entrar a luz. Então a gente trabalhou muito o inverso, porque a vista era para o sul, mas eu tinha que buscar o sol que estava aqui, né? Então essa casa tem esse conceito de sustentabilidade nesse sentido, de trazer conforto, né? Chego para casa. E aí ele chegou e falou assim, quero uma casa de madeira, jura? Ele falou, quero usar madeira laminada. Ele falou madeira laminada colada. Poxa, que legal, colada. Cara, que legal. Ele que trouxe como referência. Que legal, cara. E aí foi muito bom. Claro, tem clientes que a gente apresenta a possibilidade, né? Sim. A gente fez uma casa em Minas, que ela falou, ela veio como referência essa casa de Gonçalves, a gente fez uma casa numa fazenda. E ela veio com a referência a casa de Gonçalves, que é super rústica, é uma casa com telhadão, diferente, né? Que eu até lembro um pouco aí o próprio trabalho lá do Sidônio que eu fiz, ela me trouxe um pouco aquele jogo de telhados, né? Porque ela é um L e ela tem uma casinha em cima, e a casa do Sidônio tem uma situação dessa. Ele se destaca ali. A dele tem um telhado mais inclinado, né? É menos inclinado, na verdade, é mais horizontal, mas acabei puxando isso para essa casa. E aí essa cliente que fez essa casa em Minas,
Uma fazenda, ela veio com essa casa, mas ela falou, pode fazer, também deixou livre. E daí eu falei, não, então uma fazenda, logística, lá em Itaiandu, não sei como vai ser a construção. Ela falou, não, vou me virar aqui, né? Falei, então eu vou ter que tentar, pelo menos para preservar a arquitetura, levar uma casa montada. Então teve também essa questão da industrialização. E a casa foi feita, foi muito legal. Montada de uma vez só. Mas depende do cliente. Mas de onde surgiu a colmeia? A colmeia? Não, ele passou como referência, a colmeia veio daí de ato projetual. Entendi. Ele não especificou exatamente como ele queria que fosse a cobertura, entendeu? Ele queria que usasse madeira laminada. Puta, que legal, cara, ouvir isso, cara. Eu vou falar pra você que acho que é a primeira vez que eu ouço isso. Um cliente falando assim, não, eu quero minha casa em viga de madeira laminada colada, cara. Muito legal. E ele mora numa casa do Kogan aqui em São Paulo, toda de concreto. Entendi. Então, aí agora ele tem os dois mundos, na verdade, né? Eu acho que ele, como é também na fazenda, né, é diferente. Foi uma casa não urbana, né? Você sabe que bastante gente leva essa correlação, até mesmo no começo da empresa, quando a gente fazia as residências, né, sempre era tipo Maresias, Trancoso, sempre litoral, Iporanga, né, porque se liga muito isso entre casa de frente, e ainda as pessoas perguntam, mas qual que é o melhor material de colocar na frente do mar? Assim, cara, sem sombra de dúvida, nesse ponto eu vou falar pra você que a madeira é a única que não enferruja. Ela não vai enferrujar, não vai ter problema. Mas hoje eu tô fazendo uma casa do Kogan em madeira dentro de São Paulo, sabe? Então assim, e eu tenho outras casas de 2, 3 pavimentos em São Paulo em madeira. Então eu acho que é legal que assim, as pessoas estão trazendo, na verdade, a madeira e estão entendendo que aquele material não é simplesmente só para você ter uma área de lazer, mas na verdade você pode trazer esse ambiente de lazer e essa vontade de você estar numa casa de praia com aquele aconchego, com aquela emoção, que foi a palavra que você utilizou, sim, dentro de São Paulo. Dentro de São Paulo, é. Cara, assim, eu fiz uma casa na Cidade Jardim, o cara abre, assim, a porta, tá localizada ali, parece que você não tá em São Paulo, sabe? A madeira te traz isso, junto com a vista e o conceito da arquitetura. Foi fantástico, sabe? Toda vez que eu abro aquela casa lá, ficar na porta de frente, você fala assim, nossa, não tô em São Paulo, sabe? Isso é muito legal, isso é muito bom. E saber trabalhar com ela, né? Evitar ela estar exposta, embora ela possa estar, mas você vai pôr aquela tábua de sacrifício, enfim. Mas a gente consegue fazer, recua, põe o beiral para fora, sim, né? Sim. Então você consegue trabalhar de uma madeira. A madeira pode receber o sol e a chuva, não pode ficar com aquela água molhada, né? Exatamente, eu acho que assim, é muito uma questão de conceito de utilização e muito uma questão de entendimento do material. Então assim, o que não pode ter é acúmulo de água. Para elementos estruturais que estão trabalhando como elementos estruturais, seja uma viga, um pilar, uma laje, tá? O ideal seria que eles não ficassem expostos a sol e chuva, de forma a ter menos manutenção, entende? Quando você faz uma residência, o cliente, ele coloca aquela situação, por exemplo, na Casa Areia, que coloca a viga de madeira laminada colada naquela exposição, o cliente tem que entender que aquilo é madeira, que aquilo vai trincar e fissurar, que é normal da madeira, certo? Que não é que nem o concreto, que as pessoas que pegam muito referência ao concreto, que o concreto, toda vez que trinca, tá trincando, tá caindo. E realmente o concreto, quando age uma trinca, ela é um problema. Mas também que exige uma maior manutenção. Infelizmente, no nosso país, as pessoas não gostam de realizar a manutenção, e quando realiza já é uma manutenção corretiva e não é uma manutenção preventiva, né? Então a gente criou a Reúde Cuida, que toma conta das próprias obras, que a gente realmente pergunta se o cliente quer ter a manutenção, e quando é uma exposição muito maior, a manutenção deve ser realizada a cada 1 ano e meio para que você possa, mas lembrando que é uma manutenção estética, não é uma manutenção estrutural, porque você está evitando o acúmulo de água em cima da madeira. Sim. Eu acho que é um grande, na verdade, entendimento, e quando o cara não quer dar manutenção, aí sim ele pode utilizar elementos como uma tabeira de sacrifício, ou alguns elementos assim, para que você possa ter uma menor, ou até mesmo se tiver uma manutenção corretiva, não atue na viga principal, né? Até mesmo na Casa Colmeia, foi muito legal que a gente colocou aquela tabeira toda em volta, né? Eu uso bastante aquele detalhe, cara, ainda fizemos um friso em volta de toda a tabeira lateral. Cara, ficou fantástico aquilo lá, cara. Ficou fantástico, cara, ficou muito legal. E também na escada, você tem aquele friso que se repete ao longo de toda a casa, né? Cara, assim, eu acho que aquela
casa, aquela residência, pra mim, mostra muito da experiência e do que a gente tem como estrutura em outras obras, sabe? Porque são coisas que a gente vai melhorando, e pega uma pessoa como você que já tem esse domínio da madeira e entende por que a gente tá fazendo aquilo, a gente precisa ficar discutindo se vai ter ou não vai ter, a gente vai discutir o detalhe, sabe? E aí, vira um tesão. Aí a pessoa, cara, eu já sei que tem que ter, vamos fazer um detalhe, não tem que ficar explicando esse detalhe, tem que ser, não, quero inventar o detalhe. Não, cara, você já sabe como usa, você já sabe como que faz, eu já sei que tem que ter, a gente tem algumas proximidades, cara, assim vai ficar, é o que eu gosto, cara, funciona. Eu acho que essa é uma grande ponto importante, sabe? E acho que isso nada mais que experiência de uso do material. Isso é muito legal, cara. Sim. Muito legal mesmo, cara. E em termos de tendência, Fred, o que você pensa como tendência de arquitetura, principalmente no residencial? Tendência de arquitetura? Seja ela pelos materiais ou seja ela pelo próprio uso do cliente. Tendência é difícil porque os materiais acabam sendo os mesmos, né? Assim, eu busco os materiais naturais, é o que eu mais procuro, né? Uma pedra rústica para a parte externa, um madeiramento, a mistura do metálico com a madeira eu acho muito bonito, ou do metálico com o concreto, dá para misturar os dois, que eu acho que é bonito. Eu tenho uma visão meio prática da casa também, claro, a gente faz a casa ficar bonita, tudo, mas eu tenho essa visão da manutenção da casa. Né? Então, por exemplo, para trazer o aconchego, a gente está trabalhando numa estrutura metálica, talvez, que mais fria. Aí eu vou usar madeira no forro e no painel interno, não vou revestir a casa com o painel de madeira que está exposto. Aí pode até ter um painel que vai... Aí uma tendência que eu vejo dos clientes, que é a manutenção, então já vai para um painel de alumínio. Legal. Então a gente vai sentindo muito o que vai acontecendo nas demandas da obra, né? Mencionando essa questão da gestão e do percurso que eu fui tendo na arquitetura, de trabalhar em diversos escritórios e depois montar o meu, eu senti a necessidade numa época e vi uma oportunidade de montar uma construtora. Então eu montei a construtora com o Ricardo Puccini, que é a Z. A gente começou, na verdade... Eu não achei que era sua também. Eu não sabia, cara. Eu achei que você era arquiteto e o Z tava construindo. Que legal, verdade, cara, que legal. Eu vi uma brecha, porque assim, tinha construtoras ótimas que eu indicava. E na pandemia foi uma loucura, muita obra acontecendo. As pessoas não queriam pegar essas construtoras maiores e começaram a ir para umas construtoras menores. E aí eu comecei a ficar preocupado na qualidade da obra. Sim. E vi uma oportunidade ali. E eu fiz um trabalho com o Puccini, que foi com vocês também, lá na Santo Antônio do Pinhal. Sim, né? Aquela casa que tem um telhado. Foi muito legal. Nossa, foi muito legal, cara. É a Cabana Mantiqueira. Uma simplicidade, assim, fantástica. E um projeto muito legal. Tudo com fachada... fachada escura, cara. Ficou fachada muito... escura, pouco painel. Nossa, ficou muito legal aquele projeto, cara. Não tinha muita história. E a gente viveu um processo legal, eu e o Ricardo. A gente foi se conhecendo ali, fazendo esse projeto junto. E deu super certo. O Ricardo em São José, né? Então, a facilidade que ele tinha em Santo Antônio. E aí, nesse inteirinho de obras, assim, o cliente perguntava sobre construtoras, eu indicava as construtoras principais, e falava, não, tem o Ricardo, posso indicar ele. E todo mundo fala, pô, mas eu vou pegar um cara em São José, que eu não conheço, não tá dentro aqui do condomínio. Um dia almoçando, eu falei, cara, vamos montar uma nossa? Vamos. Em uma semana tava já com o nosso nome, a construtora acontecendo, e a gente fechou 4 obras. Assim. Puta, que legal, cara. Que legal, cara. Acho que foi a ideia para acontecer e fazer acontecer. E aí, uma experiência ótima. Agora a gente está entregando as obras. A Colmeia, uma obra super bem sucedida no sentido de procedimento. Não, foi. Aquilo lá foi muito legal fazer, cara. Foi muito legal. A casa tá maravilhosa. A gente está entregando ela em dezembro agora. E aí entrou a construtora, eu abri interiores no escritório há um ano e meio. A gente está desenvolvendo o projeto de interiores. Então eu comecei a potencializar o meu cliente. Entendi. Então pegar o cliente e falar, não, a gente vai junto de verdade aí o tempo todo, porque a arquitetura já vai junto de qualquer jeito. Então, por mais que você entregue o projeto, a obra vai acontecendo e coisas vêm e voltam e precisa ir na obra, precisa ver. Então a gente faz todo esse processo. Então eu vou desenvolver desde a concepção, fazer todo o projeto executivo que faço dentro do escritório e vou para a obra.
Então eu tenho e aí vou lidar com o fornecedor, né? Claro, vamos fazer protótipo em obra, vamos ver o que acontece. Então é um processo artesanal mesmo, é uma criação de um produto. Então eu acabei trazendo isso e a experiência está sendo muito boa. Aí tem a questão da gestão toda, mas a experiência está sendo muito boa. Entregar as obras e olhar e falar, nossa, está exatamente como a gente pensou, a gente conseguiu, porque também é difícil conseguir tudo. Sim. Né? O cliente também tem um limite ali, às vezes ele fala, pô, agora chega. Mas conseguir tudo, adequar tudo, né? Sabe que isso é fantástico, sabe por quê? Eu vou falar pra você o que eu penso, e às vezes é só o que eu penso, mas um grande diferencial que você vê na Europa e comparado ao Brasil é que o arquiteto na Europa é como se fosse um gerenciador, ele não somente cria, ele é responsável técnico pela obra. O executor é um executor. Então o detalhe que o arquiteto desenha, é claro que ele tem consultores durante o desenvolvimento, seja de estrutura, vedação, elétrica, hidráulica, mas ele é o responsável por tudo aquilo. E é muito legal isso porque não é que limita o arquiteto, mas sim que dá uma maior clareza para toda a situação e também para o executor. Porque o executor, se ele executar exatamente o detalhe que o arquiteto fez e der errado, quem é responsável é o arquiteto. Você conseguiu, na verdade, ao meu ver aqui, trazer a essência do que tem como arquitetura na Europa. Que, na verdade, você, como dono da construtora e também dono do escritório de arquitetura, você está como o executor e também o criador daquilo e com responsabilidade técnica em cima de tudo, sabe? A gente tem um controle total, garantindo assim, por isso que é tão importante, você garante exatamente o produto final e a sua peça final do jeito que você quer e também não somente a essência, mas também como ele vai trabalhar ao longo do tempo. Sim. Você entende? Sim. Então, cara, é fantástico isso. Muito legal, cara. Meus parabéns, bicho. Eu não sabia que os dois não sabia. Eu achei que eram duas coisas... Eu tinha te falado, você foi lá... Eu achei que era, tipo assim, eram duas coisas não ligadas entre si. Eu sabia que um era de um jeito, outro de outro, mas não sabia que você era dono dos... Cara, fantástico, cara. Muito legal, ela cara. só atende o escritório. Ela não é uma construtora aberta para o mercado. Fantástico, já falaram, você não quer fazer obra? Eu falei, eu não vou resolver problema de outros arquitetos. Não, perfeito, tá certo. Eu não sei como é o detalhe dele. Eu não vou me responsabilizar por isso. Não, é muito legal, cara. Muito legal isso, cara. O trabalho é muito legal. Puta, meus parabéns, cara. Fantástico. E sabe que eu tenho uma boa conversa com o Puccini, e o Puccini eu acho um cara fantástico para se trabalhar, cara, que é um negócio, cara que rema junto, sabe? E é isso que a gente precisa. Exatamente. Ele tem a cadência dele lá. Mas, cara, muito legal, cara. E a gente, assim, se fala muito por telefone, porque como ele tá em São José, ele roda as obras, né? Vai para as nossas obras. Então, assim, quando precisa a gente faz reunião aqui em São Paulo, ou vai na obra direto, mas a gente fala mais por telefone e resolve tudo. E a equipe toda interligada, né? Então tem os coordenadores do escritório, falam direto com os engenheiros da obra. Então a gente está sempre se comunicando e é muito bom. Já chega aí, como é que vocês querem esse detalhe? Um detalhe simples, assim, e aí já faz o mock-up, assim. Né? A obra já traz pra gente, tem essas duas opções aqui. Essa aqui tá melhor. E essa aqui. E aí a gente... às vezes também já resolve a distância. Sim. Né? Isso acontece muito. E o processo é muito bom. Cara, que fantástico, cara. Meus parabéns mesmo pela empreita. Quando que foi que a Z abriu? A Z abriu em 2021. 21. Abriu em setembro de 2021, a gente fechou a Taubilha, a gente fez a casa Taubilha. Sim. Tá finalizando a Poente, que é metálica, não tem madeira. Tá finalizando a colmeia. Que legal, cara. Muito bom. Cara, meus parabéns, cara. Daí eu falo pra você. Um apartamento agora. Puta, que legal. Aí fazendo né? apartamento também. Fantástico. Em São Paulo. E... eu acho que esse processo, esse repertório, né, que eu fui criando, né, de trabalhar em diversos lugares, né, em diversas situações, olhar um pouco para esses escritórios que eu passei e ver essa questão da gestão administrativa do escritório, o contato com o cliente, fazer tem um encantamento também, sim, né? Você fazer uma coisa gostosa ali, né? E hoje até falo, olha, a gente tem que se divertir.
perceber que ele já vai dar trabalho, fala assim, pô, não acho que não vai valer a pena, cara. É um processo tão bonito. Sim. É um processo tão bonito Sim. que não... Sim. Tem que estar todo mundo de mão dada e ir junto. Não dá pra falar, eu tô aqui na frente e você tá aí atrás. Toda obra deveria ser assim, cara. E todo mundo quer a mesma coisa, você concorda? Todo mundo quer a mesma Todo coisa. mundo quer finalizar, cara. Quer finalizar e de forma boa e correta. Você entende? De forma a atender, na verdade, não somente o arquiteto, mas também o cliente. É isso. Se souber que existe, que é um produto único, né? E que todo mundo tá em prol disso. Ninguém tá querendo boicotar nada. Todo mundo tem interesse em terminar no tempo certo, mas tem imprevistos. Acontecem coisas, só um painel que solta, uma coisa que não deu certo, tem que trocar. Acontece. Normal. É obra, cara. Uma coisa pronta. Porque também cada caso é uma coisa diferente. Você não tá comprando uma coisa pronta, que exatamente. Tá na loja, lá e já foi testado. Você tá testando na hora. Então tem que ter esse entendimento de que é um produto vivo. É um produto vivo, né? Depois a casa ainda vai ser usada, ainda pode, exatamente. Do uso da casa. Sim. Né? Então é essa gestão, assim, dessas questões, esse equilíbrio que a gente tem que ter, né? Cara, fantástico, cara, meus parabéns. Fred, nosso tempo praticamente acabou, mas eu tenho mais uma pergunta pra você, bicho. Fred, o que é arquitetura pra você? O que é arquitetura? Arquitetura, eu acho que é um receptáculo que absorve a vida, né? É um lugar onde, se for pensar desde o homem da caverna, que montou a sua cabana ali, era para fugir dos intempéries, ter um aconchego, poder se alimentar bem, né? Então eu acho que a arquitetura, ela é um receptáculo de um palco da vida. A gente vai trazer uma porção de vida para aquele lugar. Então acho que ela tem essa função de abastecer o homem, as necessidades do homem, independente do que seja, uma casa, um prédio, um edifício. Ela tem uma função social, né? Ela tem uma função na sociedade. A gente vive dentro de arquiteturas, dentro de cápsulas, né? E quanto mais agradável e sensitiva ela puder ser, né? Quanto mais ela puder proporcionar memórias e momentos, eu acho que é o propósito dela, né? E eu acho que assim, a boa arquitetura, quanto mais camuflada ela for, também melhor. Claro que eu gosto de fazer casas lindas né? Mas eu gosto mais da impressão de do que falar, nossa, que casa linda, mas só linda. Às vezes a beleza dura 10 minutos. Forma e função. Você tem a essência. Eu acho que é a busca da essência da arquitetura, de criar essas emoções, essas sensações, essa variação de espaço. Às vezes um pé direito duplo, outro baixo, um lugar um pouco mais escuro, outro mais claro, né, as texturas dos materiais, as relações com as vistas, os jardins internos, os painéis, enfim, eu acho que tudo isso compõe um sentimento para a arquitetura. Esse nome essência para mim é muito importante também, acho muito legal. E essência é difícil de pegar, né? Muito difícil, muito difícil. É um feeling. É um feeling. Fred, queria agradecer muito pelo seu tempo, foi fantástico, foi muito legal, cara. Obrigado mesmo, cara. Gente, espero que vocês tenham gostado pelo papo. Se inscreva no nosso vídeo, curta o canal aí e faz um comentário. Valeu, um abraço, até a próxima.